Olá, galera, boa tarde. Nós estamos aqui hoje para a gente começar a pensar, né, o nosso evento dessa tarde, um evento que foi elaborado com toda essa categoria militante de luta, né? Eu me chamo Leidiane Marques e a gente vai vamos iniciar aqui a transmissão, mas a gente vai dar um pouquinho de tempo que é para a galera ir chegando, entendendo que o evento já vai começar, tá bom? Hoje nós vamos ter uma mesa com a presença de 2 palestrantes que vão debater um pouquinho sobre a atual conjuntura, né? E como isso impacta diretamente no nosso trabalho dentro da Previdência Social. Eu espero que vocês se sintam acolhidos no nosso evento, vai ser um evento muito bacana, né? A gente preparou com carinho. É um evento breve, nós teremos hoje e amanhã para a gente debater um pouquinho sobre o exercício profissional, o trabalho profissional dentro da Previdência, né? No âmbito federal, estadual e municipal. Essa é a primeira vez que a gente vai se encontrar, né? As 3 previdências, para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre o nosso trabalho profissional, né? E como é que a gente está sendo impactado pela conjuntura atual. Então, já a gente vai, só esperando a galera chegar um pouquinho, né? Para que a gente possa, então, começar, de fato, o nosso evento com quem for chegando, tá bom? A gente está já ao vivo, né? Quem for chegando já vai se colocando, se mostrando, dizendo qual é a região que está, de onde que está vindo, né? Nós temos algumas pessoas já presentes, nós temos 41 pessoas, né, já presentes aqui na expectativa de começar o evento. Sejam todas bem-vindas, tá bom? Mais uns 2 minutinhos, então, a gente já começa a passar a fala para os nossos palestrantes de hoje, né, vai ser uma tarde muito gostosa, né, um debate muito bacana. Esse evento foi construído com muito carinho e é uma forma também da gente se encontrar, socializar conhecimento e se aproximar, né, dessa temática que realmente é uma temática que toca todas as políticas sociais, independente onde a gente esteja trabalhando, né? Quem trabalha na saúde tem lá incidência e tem também interface com a Previdência Social. Quem trabalha na assistência tem interface também com a Previdência Social. Quem trabalha na habitação, porque a matéria do trabalho, né, do assistente social e da assistente social que está na Previdência Social são, né, esses trabalhadores e trabalhadoras que tentam acessar, de alguma forma, essa política de proteção social tão importante no nosso país, tá bom? Olha aí, agora a gente já tem 57 pessoas, né? Vamos chegar nos 60 para a gente começar, né? Já tem a galera falando, a Nanideu, a gente do Espírito Santo, Santarém, São Miguel do Guamá, muito legal. Sejam todas bem-vindas hoje aqui conosco, né? Bragança, Baião. Hoje acho que a gente vai ter um bom número, né? A Previdência, quando esse debate ele é tão importante que acaba chamando um número bem importante de pessoas que querem se aproximar desse debate, tá? 62. Então, pronto, eu acho que agora sim a gente pode já começar a nossa live mesmo, né? Eu sou Leidiane Marques, sou assistente social do INSS e eu estou com essa árdua missão, né, de conseguir mediar essa mesa hoje com essas 2 maravilhosas pesquisadoras, palestrantes, militantes, né, dessa política que é tão importante para o sistema de proteção brasileiro, né? Então, hoje a gente vai começar a fazer uma análise de conjuntura, né, com a Alessandra Dias, que a Alessandra, ela é uma assistente social do INSS. Ela é militante, sim, dos direitos humanos, especialmente das políticas de previdência, de saúde e de trabalho, tá? E ela também hoje está como conselheira do Cefes. Cada uma vai ter mais ou menos ali uns 30 minutos para explanar a sua fala e depois a gente retoma aqui com os debates de acordo com o que vocês vão colocando lá no chat. A fala é toda sua, viu, Alessandra? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todas, todos e todes que estão participando dessa importante atividade aí construída por um coletivo de assistentes sociais da Previdência, né, organizados aí com o apoio do CRES Pará, aos quais agradecemos imensamente pelo convite, né, e acolhimento nessa tarde
parabenizando também pela iniciativa, né, de proporcionar para nós, assistentes sociais, estudantes de serviço social e a todas as pessoas de qualquer lugar do Brasil, mais um espaço aí de socialização de informações, né, sobre a Seguridade Social, em especial sobre a política de previdência pública, na direção sempre de estar realizando as importantes reflexões acerca dos desafios e das perspectivas, né, para a materialidade do trabalho de assistentes sociais que estão inseridas e inseridos nessa política e para a classe trabalhadora aí, sujeitos sem direitos, né, nessa pós-conjuntura, de aprovação da mais draconiana contra-reforma que colocou em xeque o modelo de sociedade pactuado em 1988, após aí uma árdua disputa pela construção e consolidação de um Estado democrático de direito. Está participando desse webinário, podemos dizer assim, né, especialmente na condição de trabalhadora do Serviço Social do INSS e, portanto, testemunha, pelo menos nesse espaço socioocupacional, nos últimos 11 anos, né, do movimento histórico de ofensivas sucessivas contra a retirada das garantias de proteção social da classe trabalhadora e ameaças à materialidade do trabalho profissional, do exercício profissional nesse espaço, também nos exige, nesse momento, a manifestação de total apoio aí à luta, né, dos servidores públicos municipais de Belém, né, que estão lutando aí pela valorização e defesa do serviço público e também contra as mesmas ameaças que se utilizam de um discurso único e comprovadamente falacioso da existência de um déficit em sustentabilidade do sistema público de previdência, competentemente contestados aí por estudos sérios que irei referenciar no decorrer da minha apresentação. Então, começamos esse diálogo, né, essa conversa, a partir da proposta da ementa sugerida para essa abertura, né, que, de forma breve, propõe aí apontar algumas premissas essenciais para compreender, né, o desmonte da Seguridade Social e da Previdência Social Pública, destacando aí a atuação de um Estado empresarial na construção de uma farsa e de uma tragédia decorrente de um projeto maior orientado pelo capital financeiro transnacional, cujo lema é claramente o mercado acima de todos e o lucro acima de tudo. Nossa intenção aqui é provocar indignação, né, diante da vivência de um momento dramático, né, por conta das consequências da crise sanitária, mas também social e principalmente política, que oportunamente está sendo aproveitada aí pelo Estado para acelerar o processo de desconstrução por dentro das instituições, né, do que restou da Seguridade Social, visando aí a expansão cada vez maior das atividades privadas no interior dos serviços públicos essenciais, seja prestando o serviço que o Estado poderia prestar diretamente, seja vendendo serviços ou atuando aí para a incorporação e venda de tecnologias altamente discutíveis, né? Lucas, poderia, por gentileza, passar a segunda imagem, por favor, do livro? A segunda. Obrigada. Então, essa orientação privatista para ampliação dos lucros e restrições de direitos da Seguridade Social é a base da nossa exposição, que pode ser aprofundada por uma leitura indispensável, né, do livro organizado aí pela professora Maria Lúcia Lopes da Silva, intitulado A Contra-Reforma da Previdência Social no Brasil, que reúne uma coletânea de importantes pesquisas sobre a desproteção previdenciária decorrente das contra-reformas. E é a partir da leitura do epígrafe desta obra, devidamente escolhida aí para inquietar, né, que faço o convite para refletirmos coletivamente sobre a atual conjuntura. O capital, que tem tão boas razões para negar os sofrimentos das gerações de trabalhadores que o circundam, é, em seu movimento prático, tão pouco condicionado pela perspectiva do apodrecimento futuro da humanidade e seu irrefreável despovoamento final, quando pela possível queda da Terra sobre o Sol.
Em qualquer manobra ardilosa no mercado acionário, ninguém ignora que uma hora ou outra a tempestade chegará, mas cada um espera que o raio atinja a cabeça do próximo, depois dele próprio ter colhido a chuva de ouro e guardado em segurança. Depois de mim, o dilúvio. É o lema de todo capitalista e de toda nação capitalista. Karl Marx, O Capital, A Crítica da Economia Política, livro 1, O Processo de Produção do Capital. Muito bem. E é reconhecendo como essência do aprofundamento das desigualdades sociais, de acirramento da exploração da classe trabalhadora e da subjugação da vida no processo de produção do capital, que o debate público sobre os rumos da Previdência Social brasileira tem sido uma constante no período imediatamente posterior ao estabelecido, né, ao ser estabelecido o regime geral de Previdência Social, a partir da sanção das leis 8.212 e 8.213, no início da década de 90, em 1991. Por favor, Lucas, pode projetar a próxima imagem. E nesse movimento permanente, nos últimos 30 anos, tivemos uma série, né, de contra-reformas previdenciárias de diferentes envergaduras, né, cujo objeto foi tanto o regime geral de previdência social, como o próprio regime próprio dos servidores públicos federais. A tônica é sempre a mesma, né, a imposição de restrição ao acesso a direitos e a perda progressiva no valor dos benefícios. Então, a última contra-reforma, né, é considerada a mais ampla e radical proposta de retirada dos direitos da classe trabalhadora, já efetuada desde a promulgação da Constituição de 88. Suas proposições são tão severas, principalmente para os trabalhadores de baixa renda, que motivaram aí diversos e importantes estudos investigativos, né, sobre quais seriam as fontes de dados, pressupostos, parâmetros, métodos, né, de estimação que serviram de base aí para os argumentos do governo federal. E um desses materiais, pode passar, por favor, Lucas, por gentileza, que recomendo para compreender de forma mais aprofundada, né, essas falácias que sustentam, né, o discurso do déficit e subsidiar também, né, a luta aí dos movimentos de trabalhadores contra as reformas locais, a exemplo de Belém, é esse material aí, A Previdência Social em 2060, as inconsistências do modelo de projeção atuarial do governo brasileiro, que traz aí excelentes colaborações, né, do professor Cláudio Poti, que é da Universidade Federal do Pará, e da professora Denise Gentil, que é professora da Universidade Federal do Rio, e outros especialistas que, com os resultados, né, de estudos e pesquisas sérias, compartilham essa publicação para a promoção aí do debate sobre as inúmeras inconsistências, né, do modelo atuarial do governo brasileiro, que se utilizou de métodos obscuros e instrumentos ineficazes, e isso é aferido nessas pesquisas, na tentativa de orientar e dar alguma aparente legitimidade, supostamente científica, ao discurso oficial, que sustentaram e sustentam ainda a retirada de direitos de milhões de brasileiros. Portanto, a falácia de que o rombo da Previdência é enorme, né, e a sua estrutura insustentável para os anos que virão, trata-se de um mito criado para justificar a privatização da Previdência, das demais políticas públicas e das empresas estratégicas, e destinar ainda mais recursos para os grandes bancos e investidores. Por gentileza, pode passar o próximo. Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma associação sem fins lucrativos, né, que busca realizar aí, de forma cidadã, a auditoria da dívida pública brasileira, interna e externa, federal, né, das dívidas estaduais e municipais, contesta nessa falácia do discurso liberal, que repete constantemente que a dívida pública decorre de gastança irregular com a manutenção do Estado e cresce à medida aí em que gastamos mais do que arrecadamos. Afirma aí nas suas análises, né, que durante 20 anos produzimos 1 trilhão
de superávit primário, né? Isso significa que durante 20 anos gastamos, né, com toda a manutenção do Estado, todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, e com os serviços públicos prestados à população, saúde, previdência, assistência, educação, 1 trilhão a menos do que arrecadamos em tributo. Essa afirmação está refletida, né, no gráfico seguinte, que é extraído da página do Tesouro, né, Nacional, no qual a montanha azul mostra que o superávit primário acumulado de 1 trilhão ao longo de 20 anos, né, demonstra aí que não existe, né, o déficit. Só que esse crescimento, né, afirma ela, não decorreu da chamada gastança financeira, né, entre aspas, do Estado, e também não resultou de investimentos públicos. A explicação para esse crescimento exorbitante da dívida pública federal é explicada por ela por meio de mecanismos financeiros e de políticas monetárias, né, do Banco Central, que usam a chamada dívida pública para transferir grandes volumes de recursos, principalmente para o setor financeiro. A esse funcionamento distorcido, né, do endividamento público é o que denominamos sistema da dívida, que também é um objeto, né, de estudo, de análise da professora Lúcia Lopes, no seu artigo Contra a Reforma da Previdência Social e a Expropriação de Direitos sobre Argumentos Capciosos. Ok, pode deixar na imagem do orçamento mesmo, né? Ora, um orçamento, né, que movimenta mais de 1 trilhão ao ano, se considerarmos, né, o INSS, os regimes próprios da União, estados, Distrito Federal, municípios, mais o sistema dos militares, com certeza aí é ambicionado aí pelas corporações financeiras nacionais. Portanto, a dívida gerada aí por meio de diversos mecanismos ilegítimos, né, e até ilegais e contestados a sua inconstitucionalidade, né, tem servido de justificativa para várias medidas restritivas que têm levado à perda dos direitos sociais, né, perda do patrimônio público e impedimento ao nosso desenvolvimento socioeconômico, né, expressos aí em acordo entre os poderes executivo e legislativo, né, lamentavelmente sem reação à altura. Pode passar, por favor, a imagem, Lucas? E aí a dívida, né, ela coloca aí, né, que tudo isso, né, justifica, né, todas essas alterações legislativas que vão impactar, né, nos direitos do trabalhador e também na materialidade do serviço social, que também está como trabalhador, né, como trabalhador e trabalhadora, também inserido nessa lógica e também no próprio exercício profissional. Pode passar. Então, quem está ditando, né, as regras para o aprofundamento das desigualdades sociais e para o acirramento da exploração do trabalho e do meio ambiente, né? Aquele gráfico, ele já nos conecta a uma segunda premissa, né, que achamos importante apontar, que é saber para quem está servindo a dívida pública no Brasil, né? E aí eu trago aí uma notícia que é pública, né, que é de conhecimento público, né, de um encontro que escancara aí a resposta, né? E como nos lembra o professor Mauriase, em tempos tão duros de barbárie e violência escancarada, é tempo de dar nome aos bois, né, de levantar a cabeça acima da boiada, porque é tempo de tudo ou nada. Então, convidamos, né, as e os assistentes sociais a intensificar, né, a dimensão investigativa, né, intensificar os estudos, as pesquisas, tendo como referência a direção ética e política da profissão, lançando mão de sua estratégica posição profissional, né, que lida cotidianamente, né, com os impactos de tudo isso, né, nas expressões aqui no cotidiano, em diferentes espaços socioocupacionais, não apenas na Previdência, não somente, né, e também, não só no cotidiano, mas também no espaço privilegiado, né, que é os espaços de controle social.
né? A nossa inserção nos conselhos, né? Nos conselhos que discutem o orçamento público, onde podemos construir, por exemplo, alianças com representação dos usuários, né, dos trabalhadores afetados aí diretamente por essas manobras, né, construindo estratégias coletivas, né, de enfrentamento que possam contribuir com a visibilidade do que está velado, né, e assim enfrentar as diversas formas de opressão da sociedade capitalista expressas, né, nas consequências desses atos aí. Em sintonia com o nosso projeto ético-político profissional, né, podemos, assim, no cotidiano profissional, explicitar, né, os impactos dessas contras-reformas, que não é só na Previdência, né, buscar compreender esse impacto em nós, trabalhadores, né, nos usuários, né, nos seus familiares, nos dependentes, maximizando em nossos atendimentos, né, e também nesses espaços oportunos como esse que nós estamos, a construção da criticidade à realidade posta. Sabemos que não é uma tarefa fácil, né, nunca foi, e diante de outros elementos aqui não explicitados, né, por entender que eles provavelmente serão objeto, né, da atividade de amanhã, onde teremos uma mesa com assistentes sociais, né, do INSS e dos institutos de previdência, né, do regime jurídico único do Estado e do município, e que provavelmente falarão um pouco mais, né, sobre o exercício profissional na política, né. Então, assim, remeter, né, ao desafio de atuarmos numa política social, esse eu acho que é o grande desafio, né, contraditória e antagônica, que ao longo da sua história ela guarda relação com o movimento estrutural e conjuntural, quer dizer, não é a previdência, né, a assistência à saúde e a assistência social, né, que em cada momento histórico e nessa trajetória tem como características básicas constitutivas o paradoxo, né, entre a reprodução da força de trabalho e a incorporação de direitos sociais, ora tendendo à universalização de cobertura, ora à ampliação de benefícios e serviços. E ora a ampliação e ora a restrição, né, com base também, né, em paradigmas, numa concepção que, enfim, uma concepção mais restrita, né, de seguro social, abandonando aí, e aí nós temos que ficar atentos a isso, o paradigma da reforma sanitária e a concepção de seguridade social ampliada, né, um conjunto de direitos sociais ampliados que hoje, né, não correspondem mais nas legislações constitucionais, mas que não devem deixar de ser perseguidos, né, enquanto integrantes do projeto societário emancipatório que defendemos. Então, no momento histórico atual, a desconhecida bola de cristal, né, dos economistas, né, é categórico aí ao projetar um desastre com relação, né, aos ataques à previdência pública, né, um desastre inexorável se nada for feito, né, ou seja, se não houver essas medidas. E muito mais grave, assim, que o catastrofismo é o fato de que a sociedade brasileira, né, que nós, né, desconhecemos as engrenagens desse cataclismo anunciado, né, e perpetrado aí, não é de hoje, né, por grandes corporações que tomaram mais do que nunca o Estado e que não ignoram, né, o epígrafe lá, né, que não ignoram a tempestade desde que consiga colher e guardar em segurança a chuva de ouro, esperando que o raio atinja a cabeça do outro, né? Então, é essa reflexão que nos remete à atualidade, inclusive, da fala da professora Sarah Graneman, no primeiro Seminário Nacional do Serviço Social da Previdência, que ocorreu há 10 anos atrás, né, eu acho que em Porto Alegre, né, onde ela afirmava que o capitalismo não pode ser considerado triunfante pelas mazelas que produz, né? Então, entre as já citadas aqui, destacamos, e aí já fazendo a conexão com a fala da professora Sarah, né, destacamos, né, a morte, a incapacidade, né, e o adoecimento de trabalhadoras e trabalhadoras, temática aí da exposição da professora Sarah, com quem eu tenho o prazer aí de compartilhar essa web mesa aí, né, de interlocução. Bem, é isso, eu espero ter conseguido atender, né, a ementa e me coloco à disposição aí para o diálogo. Obrigada pela atenção.
certo. E, Alessandra, assim, você consegue ser muito profunda e sucinta, né, na análise. Vamos esperar que a gente consiga fazer um bom debate, que é para isso que a gente está aqui hoje, né? É muito importante quando você fala sobre a importância da investigação no serviço social, justamente para que a nossa teoria ela não esteja deslocada da prática, em nenhum momento, né? E para quando essas expressões da questão social se materializarem no nosso cotidiano, no nosso exercício profissional, a gente possa não analisar apenas o caso, né? Porque a gente já rompeu com essa ideia de serviço social de casa. Mas o que é essa expressão que está se materializando na nossa porta, de fato, tem a ver com toda essa análise de conjuntura, com toda essa necessidade de estudar, né? Então, quando tu traz uma apresentação para a gente que é muito sucinta, mas é bem profunda, com vários elementos, né? Depois quem puder rever, né? A Alessandra trouxe muitas indicações para o estudo, importantes para a gente. Eu gostaria de fazer um aviso, né? Nós temos a inscrição, ela vai ter um link daqui a mais um pouquinho de fala, em 1 hora de apresentação aqui da gente, vai ter um link que você vai poder fazer sua inscrição e logo depois vocês vão receber o certificado no e-mail, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para a professora Alessandra, para a professora Sara, podem escrever no chat que eu estou aqui de olho, né? Assim também como eu estou de olho nas colegas que vêm, tem gente do Rio de Janeiro aqui, Alessandra, prestigiando, professora Alessandra, né? Paraíba, Minas Gerais, né? Sejam todas bem-vindas. Também nós temos gente de Cuará, de Cuará, Santana do Araguaia, né? Nosso interior aqui do Pará, Rondon do Pará, Limoeiro da Juru, a galera de Cametá, a galera também do Oeste Tocantins está em peso aqui. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, eu vou passar a fala agora para a professora Sara Daltro, que ela é mestranda em Serviço Social do Programa de Serviço Social aqui da UFPA, né? E ela faz parte, está aqui no nosso grupo de pesquisa, Trabalho, Estado e Sociedade na Amazônia, né? Da qual eu também faço parte. A gente queria até parabenizar, né? E referendar a professora Vera e a professora Daniela Cartilho, que são as professoras que são responsáveis pela condução, então, né? Em suas memórias também, né? Não somos nada sem os nossos antecessores, né? Esse é o nosso método. Então, também a gente quer agradecer ao grupo de estudo que deu suporte hoje também para que a Sara estivesse aqui com a gente hoje. Sara, fique à vontade, querida, com você. Obrigada, Leide, muito obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos e a todes. É uma satisfação enorme, né, para mim estar aqui neste dia para debater e discutir sobre os desafios e perspectivas da conjuntura atual e política de previdência neste importantíssimo primeiro seminário de serviço social na Previdência Social do Pará. Bom, já fui apresentada pela Leide, né? Sou Sara, sou mestranda, participo do grupo que está como parceiro nesse evento e contribui muito para os estudos e para as pesquisas em serviço social aqui na Amazônia. Bom, inicialmente eu gostaria de saudar a mesa, na pessoa da Alessandra, conselheira do Cefes, assistente social do INSS, da Leidiane, 2 pessoas que eu tenho enorme estima e é super gratificante compartilhar a fala com vocês nesta tarde, pessoas que eu aprendo muito e está sendo muito gratificante mesmo. Agradeço ainda ao generoso convite, né, da comissão organizadora desse evento, da qual eu também faço parte, por confiar, e ao CRES, né, por confiar em mim essa missão de contribuir, né, nesse evento, socializar conhecimentos e pensar coletivamente sobre esse tema que é da maior importância para a nossa categoria. Bom, inicialmente, eu quero registrar minha solidariedade às famílias, né, das mais de 450 mil vítimas do Covid-19, números que não deviam ser só tratados como estatística, são pessoas que perderam as suas vidas, são mães, pais, irmãos, filhos, né, que poderiam estar aqui conosco ainda, não fosse a ação intencional desse governo fascista do Bolsonaro, que negou, desde 2020, propostas de vacinas que poderiam salvar inúmeras vidas, né? Soma-se a isso a irresponsabilidade da promoção de aglomerações, né, o desmonte do SUS, a desqualificação dos profissionais de saúde, desses a gente inclui os assistentes sociais também, que estão ali na linha de frente. Então eu saúdo, portanto, todas as pessoas que estão aqui com a gente
nesse evento hoje, né? Todas as pessoas que resistem, que lutam, nesse contexto tão adverso, né? Em especial todos os assistentes sociais que estão aqui presentes nos ouvindo. Inicio a minha fala demarcando um fora Bolsonaro, porque eu acho que é muito importante. Bom, depois dessa brilhante análise de conjuntura feita pela Alessandra, eu gostaria de ressaltar que eu vou expor aqui alguns pontos sobre a questão do trabalho do assistente social na Previdência, trazendo para o centro do debate uma discussão de uma dimensão muito cara, né, que nós precisamos nos debruçar, que é a saúde dos assistentes sociais enquanto trabalhadores assalariados, né, inseridos nesses processos de trabalho, inseridos na Previdência Social, nessa conjuntura que a Alessandra muito bem colocou, né, de desmonte, de redirecionamento do fundo público para o capital financeiro. Mas antes eu gostaria de salientar também que essa discussão ela é resultado de alguns acúmulos, né, a nível de mestrado, do grupo de estudos, é uma discussão também que vem se dando de forma coletiva, né, e que eu também vou trazer aqui alguns dados que são dados parciais de uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo, que tem como coordenadoras as professoras queridas Vera Gomes e Daniela Castilho, né? Então, daqui a pouco eu vou trazer alguns dados também da realidade, que já são resultados parciais dessa pesquisa, para a gente também discutir. Aproveitando que a gente está falando em pesquisa, é muito importante destacar, né, o conhecimento científico, a relevância do conhecimento científico da universidade pública nesse país, sobretudo num contexto de tantas falácias para o seu desmonte. Né, eu falo, portanto, do lugar de uma mulher pesquisadora que, assim como milhares no Brasil, está sofrendo com todos os rebatimentos do desmonte do serviço público da ciência, da pesquisa nesse país. Né, essa universidade pública que está sofrendo muito com as incidências da falta de recurso, né, para pesquisa, a gente sente isso na pele, a falta de bolsas, exigências cada vez maiores de produtividade, jornadas extensas de trabalho, intensificação principalmente nessa modalidade remota, né? Inclusive nesse contexto de possibilidade de extinção de importantes universidades no país, como a UFRJ, né, e a própria UFPA. Mas nós seguimos na luta, resistindo. Exemplo disso são os resultados das pesquisas, né, que nós estamos desenvolvendo e que alguns resultados eu trago hoje para a gente socializar e debater conjuntamente. Bom, ao falarmos de discutir a relação entre o trabalho e a saúde de assistentes sociais, é preciso frisar que, em se tratando de saúde do trabalhador, nessa perspectiva mais crítica, numa perspectiva marxista, a gente não analisa a partir de uma perspectiva apenas biológica, né? Mas, para além disso, a gente pensa essa realidade para identificar a relação trabalho e saúde inserida nesse contexto social, econômico, político dentro do capitalismo. Né? Então não se trata de falar de uma particularidade de um ou outro local que pode ser adoecido, um fenômeno isolado que ocorre apenas em determinados momentos, numa relação de causa e efeito. Né? Do contrário, eu destaco a relevância e a atualidade de uma análise marxista sobre a saúde do trabalhador, porque inclusive Marx, ao analisar a composição e dinâmica do capital, ele também expõe e reflete sobre a corrosão da saúde pelo trabalho, mas ele estava falando daquele capitalismo industrial nascente século XIX, né? E ele já tratou sobre a saúde do trabalhador no Capital, especificamente ali no capítulo 8, né, quando ele está discorrendo sobre a jornada de trabalho de crianças, mulheres, homens de várias idades, né? E ali já se mostrava o quanto o capital é danoso ao trabalho, com registros de muito adoecimento e acidentes sobre o trabalho. E Marx, ele não culpabiliza os sujeitos, ele não olha a partir de uma ele não faz uma análise individualizante, né, de culpabilização dos sujeitos, ele revela e identifica a essência disso no modo de produção do capital, nas suas contradições inerentes na exploração massiva da classe trabalhadora. Bom, nesse sentido, entendendo que a gente não pode também ser anacrônica, transpor a realidade que Marx analisou no século XIX mecanicamente para a atualidade, porque a realidade mesmo, desde os escritos do Marx, pela própria dialética do real, já se metamorfoseou, se intensificou, se modificou, a gente pretende avançar nessa compreensão do trabalho na contemporaneidade, mas tendo como base e ponto de partida a discussão
marxiana da subjugação do trabalhador ao capital e na configuração do trabalho no capitalismo, né? Então, mais de 200 anos depois, Marx ainda tem uma relevância significativa, salvo, e aí, assim, com muitas metamorfoses, né? Mas o núcleo ainda continua. Então, falando nessas transformações, né, é importante destacar rapidamente algumas coisas que são importantes, demarcar a questão da crise do capital da década, o capital ele é crise em si. Nós temos várias crises, né? Mas Mesaros ele diz que da década de 70 para cá a gente vive uma crise estrutural, né? Uma crise que ela se constitui permanente, né? Com fortes rebatimentos para a classe trabalhadora. Desse modo, o capital ele produz as contradições e as perpetua, né? E como o trabalho vivo é necessário, a classe trabalhadora sofre os rebatimentos dessas contradições e crises. E o próprio Mesaros diz que os seres humanos eles são ao mesmo tempo absolutamente necessários e totalmente supérfluos para o capital, né? Então, nesses diversos mecanismos de enfrentamento da crise, né? Porque o capital ele não quer acabar com todas as crises, ele vai forjando estratégias para o enfrentamento da crise que elas rebatem diretamente nos trabalhadores. Então, nós temos aí na década de 70 uma mudança mesmo nos padrões de produção, né, a introdução de uma lógica maquínica, de acumulação flexível, né, controle do tempo, polivalência, metas de produtividade. E uma estratégia fundamental nesse contexto é a mundialização do capital em larga expansão e acumulação, né, no movimento contínuo de se alastrar para localidades que a mão de obra seja barateada e muitos investimentos em capital constante, né, em detrimento do capital variável. Bom, nessa equação aí entra um componente muito importante, que ele tem centralidade nessa questão nesse contexto da crise, que é o capital financeiro, que a Alessandra bem trouxe aqui, né? Então, a gente tem a simbiose de grandes corporações industriais internacionais com as instituições financeiras, bancárias e, sobretudo, não bancárias. E aí, não bancárias, entenda-se os fundos de pensão, né? Os seguros, que têm muito interesse na previdência pública privada, na previdência pública, né? Então, uma resposta, e o Estado que atua aí fortemente, né? Então, uma resposta crucial a essa crise estrutural consistiu no investimento massivo na esfera financeira, e isso vai ter um rebatimento muito grande nas políticas públicas, né? Então, nesse contexto, os bancos eles possuem centralidade, dividindo lugar com a ascensão dos fundos de pensão, grandes companhias de seguros, né? Nesse sentido, a dívida pública ela é fundamental. A dívida pública, eles investem muito na securitização dos títulos da dívida pública. Em consequência, os trabalhadores vivenciam um cenário regressivo de flexibilização do trabalho, aumento da jornada, fechamento dos postos de trabalho, desproteção trabalhista, e aí falando do Brasil, a gente está vivendo isso muito fortemente nos últimos anos, né? Isso vem acontecido com muito mais capilaridade. Então, a gente percebe que esse novo modelo, o professor Ricardo Antunes, ele fala muito isso, esse novo modelo e essas metamorfoses no mundo do trabalho, elas provocaram a fragmentação e a desorganização da classe trabalhadora, né? Muito uma individualização, ele individualiza os sujeitos, ele dificulta a sua organização, porque nesse sentido, o neoliberalismo também é muito forte, né? É a individualização de tudo, os trabalhadores ficam com muito mais dificuldade de se organizar. Então, tem um componente fundamental aí também, o avanço das tecnologias no processo de produção. E agora, a partir da segunda metade da década de 2000, nós assistimos um processo, né, de quarta revolução industrial, onde ascende muito o trabalho digital por algoritmos, trabalho por plataformas, enfim. Mas avançando para pensar, né, no assistente social inserido nesses processos, que a gente está aqui, né, hoje, mas era importante primeiro fazer esse panorama, né, para debater essa relação mesmo trabalho e saúde dos assistentes sociais. E para quê?
Eu acho que é importante que a gente faça essa pergunta. Para que é necessário que a gente discuta esse tema? Né? A relevância, ela reside justamente em contrapor a lógica de individualização que o capital coloca a classe trabalhadora, né? Na qual os trabalhadores eles se encontram muitas vezes sem possibilidades de laços de solidariedade com seus pares, essa solidariedade de classe, né? Muitas vezes essa individualização ela não possibilita, né, esse encontro, essa solidariedade de classe. Então, entendendo que esse é um mecanismo fundamental, vamos avançar aí para entender como isso se expressa, né, no assistente social da Previdência. Então, como bem a Alessandra já pontuou, né, o assistente social ele está inserido numa política que vem sendo duramente atacada, né, um sucateamento dos serviços públicos, crescente expansão e pressão do setor privado, o capital financeiro ele atua fortemente, intencionando para as contrarreformas da Previdência Social. E é um movimento que vem ocorrendo, né, desde a década de 80. Essa proposta de privatização, segundo a professora Sarah Grandeman, nem se poderia considerar como uma previdência, né? Ela poderia se considerar um investimento financeiro bancário de alto risco para os trabalhadores. Um exemplo emblemático da ineficácia desse modelo na América Latina é o Chile, né, que alterou a sua previdência pública na década de 80 para o regime de capitalização, e isso trouxe efeitos devastadores para a população, sobretudo aumentando de forma exacerbada a desigualdade social, culminando em uma onda de protestos em massa em 2019. E além do Chile, estudo da OIT de 2019 aponta que de 30 países que adotaram o modelo de capitalização individual, 18 desses países até 2018 já tinham desistido e já estavam retornando para os seus respectivos modelos, né, de previdência pública. Isso porque os regimes de capitalização individual eles eliminaram os pressupostos universalistas de solidariedade da previdência pública que tinha, corroborando um processo que contribuiu para uma proteção previdenciária ínfima, precária, né? Tem muitos estudos sobre suicídio dos idosos, né? Enfim. E isso para as mulheres foi muito mais pesado, foi muito mais forte, mas vamos avançando. Estejamos atentas e atentos de que a proposta do regime de capitalização na contrarreforma do Bolsonaro de 2019, ela não passou, né, como eles queriam. Entretanto, Guedes não tem nenhum constrangimento em afirmar, né, que não vai desistir das tentativas de transformar o regime de repartição simples em regime de capitalização. E vale lembrar ainda que nessa proposta que foi apresentada, os servidores públicos eles foram colocados como os grandes vilões do suposto déficit previdenciário, né? E nenhuma medida, por exemplo, da previdência dos militares, porque primeiro que eles tratam como se só existisse o regime geral e o próprio, né? O regime dos militares ele não é colocado aí em pauta. Né? A militarização, inclusive, ela é uma faceta desse atual governo muito forte, né? Que colocou militares no INSS, né? Em larga medida, que desconhecem as leis previdenciárias, em detrimento da realização de concurso público, que não acontece há muitos anos, né? E tem há uma defasagem de servidores qualificados, né? E isso tem repercussão tanto no trabalho do assistente social ali, com pouco pessoal também, quanto para os usuários, principalmente, quanto para os outros servidores, né? Então, esses cortes, esses desmontes, eles reverberam e incidem no trabalho do assistente social, que está respaldado, tem uma legislação protetiva, né? Tem o seu trabalho profissional, mas esse trabalho ele se configura um desafio, né? Tanto pelas faltas de condições objetivas, também pela tendência do aprofundamento de tensões e embates. Isso no âmbito das 3 esferas, nós estamos falando aqui também dos regimes próprios, né? Aqui do IPMB e do IGPREV, que pode acarretar em risco de adoecimentos a esses profissionais, tendo em vista essa realidade contraditória. Então agora, para a gente ver isso com uma materialidade maior, eu vou pedir para o Lucas colocar uma apresentação de slides que já remetem aos dados da pesquisa que nós estamos desenvolvendo, né, e que nós já temos alguns dados parciais aqui. Pode passar, Lucas, essa parte.
Fica só... Bom, os dados que serão apresentados, eles são resultados parciais dessa pesquisa nacional, é uma pesquisa nacional denominada Trabalho e Saúde dos Assistentes Sociais que atuam no Serviço de Seguridade Social do Brasil. Aqui na região norte, essa pesquisa é coordenada pela professora Vera e pela professora Daniela Castilho, professora Vera Gomes e professora Daniela Castilho, com foco nas 3 políticas, né? Previdência, assistência e saúde. Aqui nós vamos trazer só alguns dados da Previdência, das condições de trabalho e de saúde. E assim, é muito importante trazer nesse seminário, porque nós temos assistentes sociais aqui, tanto do INSS, quanto do IPMB, quanto do IGPREV. Então, são dados que fazem essa realidade do serviço social no Pará. E é muito importante a participação, se algum assistente social da Previdência que está aqui, da Previdência do Pará, né, que está aqui assistindo, ainda não participou da pesquisa, seria muito importante a sua participação, porque é uma forma também da gente conhecer essa realidade. E assim, até agosto nós estaremos encerrando a parte da Previdência, e aí a gente tem um compromisso de fazer um grande seminário para socializar os dados finais, né? Os resultados finais dessa pesquisa. Então, se ainda tiver alguém aqui que queira participar, pode colocar aí no chat, que a gente entra em contato depois. Bom, essa pesquisa ela tem uma abordagem quantitativa. Pode passar, Lucas. A totalidade das assistentes sociais pesquisadas que estão com a gente até agora são mulheres, e por isso eu sempre vou tratar no feminino, com uma faixa etária que é maior, né, de 31 a 41 anos, né, que se autodeclarou, 66% se declara parda, autodeclarado, 5% negras, 5% não responderam, 19% brancas e 5% amarelas. Pode passar, Lucas. No que se refere ao tempo de trabalho, a gente observa que a maioria tem de 1 a 5 anos, né, 51%, de 5 a 10 anos, 38%, mais de 10 anos, 4,76%, e 4% não respondeu. No que se refere às condições de trabalho, à infraestrutura, há muitas reclamações de mobília, né, mobília ruim, ruído, 95% fala de excesso de ruído, né? E a assistente social número 17, ela diz que o serviço público ele se encontra sucateado, com muitos cortes nos salários, mal conservação do ambiente físico, pouca infraestrutura, o que acarreta no desenvolvimento de nossas atribuições de modo precário. Pode passar, Lucas. Bom, aqui eu trago alguns desafios, né, que são colocados, desafios ao trabalho profissional do assistente social na Previdência, que se refere à interferência da gestão do trabalho, falta de autonomia profissional, desvalorização profissional, incertezas quanto ao futuro do serviço social, né, na Previdência, como é que isso vai ficar a partir dessas tensões, a introdução de novas tecnologias no trabalho. Eu trago o exemplo do INSS digital, né, que aqui eu quero demarcar que não é a questão da tecnologia a grande vilã da história, mas a tecnologia é apropriada pelo capital. A tecnologia apropriada pelo capital, ela está servindo aos interesses de grandes corporações, está servindo no controle e na gestão da força de trabalho. E está servindo, inclusive, para influenciar nos processos de adoecimento desses trabalhadores. Então, a assistente social número 15, ela diz que a gente tem hoje a gente tem esse embate com a instituição por conta de algumas situações que vem ocorrendo no contexto do INSS digital, que não acompanha a realidade de milhares de pessoas que precisam da política previdenciária. Bom, a assistente social número 21, ela diz que um desafio é a questão da valorização profissional por parte da instituição. Outro desafio é a questão dos contratos de trabalho de caráter temporário, né, que precarização do serviço público, da relação de trabalho. A assistente social número 9, ela refere às mudanças a nível federal da atual conjuntura, né, que se referem tanto às contrarreformas da Previdência quanto aquelas que são feitas por dentro, né, da estrutura. E a gente temos que lutar para garantir nosso espaço de trabalho. Pode passar, Lucas. Então, nesse contexto, inserida nesse movimento de muitas tensões, embates, né, a gente começa a pensar o trabalho
do assistente social nesse contexto. E a gente traz aqui uma categoria que é o desgaste mental relacionado ao trabalho, que Seligman Silva, uma autora marxista, né, que ela, a partir da análise do capitalismo, ela diz que o desgaste mental é o produto de uma correlação desigual de poderes, né, onde o trabalhador sempre sai perdedor, né? O trabalhador ele sempre sai perdedor. E é uma perda efetiva, já acontece, ou em potencial, pode acontecer, né? Então, a desvantagem faz com que o corpo e os potenciais psíquicos do trabalhador eles sejam consumidos pelo processo de trabalho, né? Por constrangimentos a ele vinculados que se configuram como desgastes. E é a partir dessa ótica que nós vamos analisar os dados a seguir. Pode passar, Lucas. Bom, e se tratando particularmente do assistente social nessa realidade, a Vicente afirma que são cada vez mais frequentes os relatos de assistentes sociais em várias áreas sobre a relação entre condições de trabalho e sofrimento, que resultam em licenças, em transferências, em afastamentos por violência, né, assédio organizacional, demissões em massa, intensificação do ritmo de trabalho. Então, isso não vem acontecendo no âmbito apenas de uma política específica, mas é um movimento mais geral, né, que acomete os assistentes sociais. E aqui a gente está trazendo o exemplo da assistente social número 2, que atua na Previdência, que ela diz que é tanto desrespeito com o nosso trabalho que você fica afetado psicologicamente. Essa falta de cuidado, a precarização que a gente está trabalhando, é muito complicado você manter uma saúde mental. Pode passar, Lucas. Bom, e na Previdência, né? Aqui, esse gráfico, ele mostra que as assistentes sociais sentem tensão, às vezes, né? Ocasionalmente. 38% sente sempre uma tensão, sempre. Né? 10% nunca. Agitação relacionadas ao trabalho. Tudo isso aqui a gente está falando relacionado ao trabalho. 57% às vezes, 19% sempre, 23% nunca. Esse dado do perder o interesse no trabalho ele é interessante, porque nessa realidade, muitas assistentes sociais ou perdem, às vezes, ocasionalmente, mas 57% diz que nunca perde o interesse no trabalho. Né? Às vezes dá uma desanimada, mas eu achei interessante o relato da assistente social número 5, que ela diz que ela perde o interesse de ir para aquele ambiente hostil, que assedia, que não respeita. Então, às vezes, ela tem vontade de desistir de tudo, né? Mas, quando ela começa a atender, ela não associa tanto. Então, não é tanto, né? É também, mas às vezes é mais as condições mesmo de trabalho que fazem com que seja muito desgastante, não o ato do trabalho do assistente social em si. Pode passar, Lucas. Pode passar. Não, essa daí deixa. E a Seligman Silva, ela ainda refere que isso tem um viés de classe muito forte, esse adoecimento, ele tem um viés de classe muito forte. E eu acrescento de gênero e de raça. Classe, gênero e raça, que a gente sabe, né, que as mulheres elas estão submetidas a trabalhos mais precários, a trabalhos mais intensos, até porque a gente atua na reprodução social também. Nesse contexto pandêmico, nós estamos ainda mais sobrecarregadas, né, e não são as mulheres e mulheres negras. Eu acho importante demarcar isso. Bom, aqui nas outras manifestações de desgaste mental relacionadas ao trabalho, nós temos a maior parte sobre cansaço mental, 89%, ansiedade, nervosismo, 77%, distúrbios de sono, 66%, e o medo. Medo de quê? Né? E a Lourenço, ela vai dizer que o medo, ou a gestão pelo medo, é um nexo essencial que pauta a organização do trabalho na atualidade e a própria sociabilidade marcada pela concorrência e pelo individualismo. É importante sempre demarcar o individualismo, né? Fatores que expõem a vida em um ritmo de insegurança e de fragilidades que repercutem no adoecimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí a assistente social número 1, ela diz
Esse medo, ele se relaciona ao medo de não ter autonomia respeitada, medo de ser obrigada a fazer coisas que ferem nosso código de ética, que ferem nossas competências, medo desse trabalho por metas afetar a qualidade do nosso serviço, né? Esse medo também, assistente social número 5 refere, que é um medo se relaciona com a estabilidade do nosso trabalho, com essa reforma administrativa que está vindo, né, desse assédio que a gente vem sofrendo. Então não é um medo qualquer, é um medo que tem fundamento, por conta da essência do nosso trabalho e disso tudo que está acontecendo, que está relacionado a ele. A reforma administrativa é uma das prioridades do governo Bolsonaro para esse ano, né? Não é o enfrentamento à pandemia, não é vacina. Reforma administrativa, a destruição do serviço público. Destruição do serviço público. Para mudar as formas de contratação, para acabar com a estabilidade do servidor. Mas é importante mas o salário deles foi aumentado, né? Então pode passar, Lucas. Então esse medo, ele tem fundamento. E tem fundamento principalmente em tudo que está acontecendo, né? E tudo que a Alessandra já referiu, e tudo que eu já referi aqui também. Distúrbios de sono frequentemente são colocados devido à pressão, né? A gente fica acordada porque aqui falando do INSS, o serviço social do INSS está sempre atacado. Eu não conheço outra realidade. Desde que a gente entrou, a gente é atacada por exclusão do serviço social do INSS, então sempre houve essa pressão. A ansiedade, né? Pânico de abrir e-mail, abrir mensagem do celular, do grupo de trabalho, abrir portaria, né? Virou nível de ansiedade. Às vezes, quando a gente é desrespeitado, ficam impondo, aí eu não durmo direito, tenho pesadelos, ansiedade, porque a gente é muito pressionado. Pode passar, Lucas. Pode passar, Lucas. Não, volta um, por favor. Bom, e se vocês perceberam, o cansaço, ele estava lá no nível, né, muito alto. Então a gente percebe, né, que esse cansaço, ele também é tributário da expropriação do tempo no capitalismo, né? Tem um autor, Renan Vega Cantor, ele é um historiador colombiano, ele fala dessa expropriação do tempo no capitalismo, né? E ele fala que agora o trabalho no capitalismo, ele invadiu a nossa vida privada, principalmente com o avanço da tecnologia, dos meios tecnológicos que a gente tem hoje em dia, né? Quantos de nós não conseguimos mais separar com nitidez o tempo de trabalho e o tempo dedicado a outras atividades? Ou o tempo de trabalho é muito maior do que o tempo dedicado para outras atividades, principalmente nesse contexto remoto, né? Há uma simbiose entre esses dois. A gente não consegue, mas isso contribui para essa sensação de cansaço permanente que foi muito frequente, né, nos relatos, nos depoimentos das profissionais pesquisadas, porque o ritmo do cronômetro, ele dita as nossas relações, né? Então, esse autor, parafraseando um ditado africano, que diz que o todo branco tem relógio, mas não tem tempo. E isso é muito da lógica do capital, né? E a assistente social número 5, ela diz que o próprio médico disse que ela está desenvolvendo uma carga de estresse muito grande, que ela somatiza, porque não tem como ficar indiferente a tudo que está acontecendo, não tem como a gente ir lá para o trabalho, cumprir a jornada e vir para casa como se nada tivesse acontecido. E com essa questão dos meios tecnológicos, dos aplicativos de conversa e tudo, a gente acaba ficando o dia todo nisso. Então, com o celular, a gente acaba trabalhando muito mais, a gente acaba ficando, né, resolvendo, e esse tempo, ele acaba se esvaindo, né, nessa questão do trabalho, e um número exorbitante de pessoas com cansaço mental permanente, né? Então, com a universalização do capitalismo, o que vivemos hoje é a plena subsunção da vida ao capital, o que significa que todos os aspectos, né, foram mercantilizados, submetidos à tirania do tempo abstrato. Em concordância com esse pressuposto, o capital rompeu a distância que separava do tempo do trabalho ao tempo da vida, né? Pode passar, Lucas. Bom, eu quero registrar que nenhum processo que eu mencionei, ele acontece sem resistência, ele acontece sem luta. As assistentes sociais da Previdência, elas engendram muitos mecanismos de busca, né,
de superação dessa realidade, né? Salvaguardadas as suas contradições, os seus dilemas, os seus problemas, mas isso não é uma via de mão única, né? Elas estão ali, estão resistindo. E uma coisa que esse próprio autor, que o autor fala sobre essa expropriação do tempo, é que o capital nos expropriou da memória, da história, das lutas. Então eu faço questão de, nesse momento, relembrar essa história de luta do serviço social na Previdência, né? Relembrar aqui, mencionar assistentes sociais tão importantes nessa luta, né? Como a Darcy, a Ivanete, a própria professora Lúcia Lopes, né? Que são pessoas importantíssimas, e tantas outras aí, né? Mas que não nos deixaremos esquecer nessa lógica frenética de aceleração do tempo. Alguém pode até discordar comigo, mas se a gente refletir, por que a gente ficou tão animado com a aceleração dos áudios no WhatsApp? Não é de se pensar? Porque até as nossas conversas, elas estão tão aceleradas, né, nesse ritmo. Alguém pode dizer que é muito bom, mas se você parar um pouco para pensar, isso também é lógica capitalista, é lógica de velocidade, de ritmo frenético, né? Então, em síntese, a gente observa que esse processo ele tem diversas dimensões, né? Ele se manifesta de maneira diferente nos espaços socioocupacionais, né? Mas a lógica destrutiva do capital, em sua busca incessante por acumulação e lucro, mercantilização da vida, no contexto da sua crise, no neoliberalismo, demonstra que o capitalismo é a contradição inerente entre capital e trabalho, está na base e atua como um dos determinantes fundamentais no processo de adoecimento e sofrimento dos e das trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, eu reitero que, embora esse estudo ele represente apenas uma amostra do total de assistentes sociais que atuam na Previdência, a gente pode inferir que os sintomas apresentados, esses sintomas de desgaste mental, refletem uma tendência mais geral, presente sobretudo nessa atual fase do capitalismo financeiro, né, que é esse adoecimento do trabalhador em decorrência do trabalho, né? Pode passar, Lucas. Bom, então, se uma das estratégias fundamentais do capital é a individualização do trabalhador, inclusive contribuindo para a sua condição de adoecimento, nesse sentido, esse primeiro seminário de serviço social na Previdência, ele é subversivo da lógica do rompimento de laços solidários de classe, né? Ele é subversivo porque ele se constitui um espaço fundamental de luta, resistência e proposição para o trabalho dos assistentes sociais nas três esferas, municipal, estadual e federal, né? Se eles pressupõem a individualização, nós chegamos aqui para o coletivo, embora nesse contexto, embora nessa modalidade remota, mas que a gente possa também usar a tecnologia a nosso favor, como a gente está fazendo aqui, né, para se encontrar, para discutir, para pensar coletivamente, né? Isso aqui é um espaço para a gente pensar junto, né? E aqui é uma campanha do Cefes, da vacina. Se eles querem focalização, individualização, a gente quer direito universal, não um privilégio privatista, né, ou corporativista. E eu quero fazer um registro, que já é para finalizar minha fala, de parabenizar a organização desse evento, e a organização desse evento que foi construído por mulheres na sua concepção, na sua formulação, na sua proposta, né? E eu quero registrar, e isso é muito importante, dessas mulheres que, na maioria das entrevistadas e das pessoas, das assistentes sociais que participaram do estudo são mulheres. Então, a Débora Ribeiro, né, aqui do CRES, ela estava refletindo com a gente antes do evento o quanto é difícil para nós mulheres, esse espaço de fala pública, né? É muito difícil mesmo. A gente, historicamente, foi relegada ao espaço do silêncio, né, o espaço de se calar, de retidão. E a gente ainda está num processo difícil, né? E as mulheres ainda não ocupam muito a fala pública, mas a gente vai rompendo isso e vai superando. Então, que a gente ocupe muito mais esse espaço, que a gente sempre esteja aqui dialogando, falando, propondo e
meu agradecimento ao CRES, né, ao grupo e a esse coletivo de mulheres que me convidaram, né, para estar aqui somando nesse evento tão importante. E eu finalizo, agora de verdade, pode passar, Lucas, eu finalizo com um trecho de uma poesia de uma poetisa que eu gosto muito, que eu tenho muita apreço, a professora Daniela Castilho, né, que ela diz: saudades atemporais batem minha janela como fantasmas desacorrentados e fugidios. É tempo de destemperar o caldo, de retemperar a memória. Se eles nos expropriam o tempo e nos expropriam a memória, né, a gente retempera a memória, de contar histórias. É tempo sim de viver amores sem fim. Saudades dos que ficaram na história, dos que se ergueram diante do último tiro, pelos que derramaram quimeras vermelhas. É tempo de recontar, de se amar, de conhecer e se preparar para entrar na história das emancipações. Então, nós estamos aqui objetivando, pensando coletivamente, né? Vacina no braço, comida no prato, fora Bolsonaro. Obrigada. Pode passar, Lucas. Aqui tem umas referências que eu usei nos próximos slides, algumas referências e obrigada. Ai, gente, como é que eu faço uma mediação num negócio desse, meu Deus? Umas fofuras dessa, uma grandiosidade dessa, uma emoção, né? Nossa, quanto interessante, né? Tanto a Alessandra, que é uma militante do INSS que eu conheço há muitos anos mesmo, né? E a Sara, que apesar de não ser a funcionária do INSS, pesquisa, né? Tem como campo de pesquisa as previdências a nível federal, estadual, municipal, no que tange a nossa saúde, né? Então, assim, eu me honro muito também de fazer parte desse grupo, porque são mulheres que estão aprendendo, né? A colocar, a sair, como a Sara diz, a sair da cozinha, né? Que é uma coisa que também nos honrou muito e que ainda também não tem nada contra a cozinha, né? Mas que nós possamos estar nos espaços em que a gente queira estar, né? Não nos locais que nos colocaram socialmente. Então, eu agradeço muito mesmo. Eu acho que nós temos aqui agora, nós chegamos a 160 pessoas assistindo, nós temos 127 pessoas assistindo. E eu, assim, pelos comentários aqui que a gente viu, dá uma olhadinha, né? Foi muito emocionante, as pessoas colocando, né? E muitas pessoas também da assistência participando, colocando, que também se identificaram muito com os dados e que o capital, evidentemente, ele não escolhe qual política pública, nem que trabalhador, né? Como a Alessandra colocou muito bem, ele vai incidir em toda a nossa vida enquanto trabalhadores. Tem gente que acha que não é classe trabalhadora, só existe duas classes, nós que somos marxistas, né? A que detém os meios de produção e as que não detêm. E os que não detêm somos nós, que precisam vender a força de trabalho. Então, vamos às perguntas, que foram muitas. Vocês suscitaram um monte de reflexões e emoções nessas pessoas aqui do chat, tá? Então, eu vou dividir um pouquinho. Teve algumas perguntas que foram direcionadas só para a Sara e outras que eu acho que são direcionadas mais para a Alessandra. Então, a gente vai começar na mesma lógica, tudo bem? Faço primeiro para a Alessandra, depois eu faço para a Sara e depois a gente já pode fazer também nossas considerações finais, tá? Certo? Certo. Alessandra, quais são as estratégias que a gente pode adotar para lidar, né, com toda essa precarização do trabalho que você falou, tá bom? Essa é a primeira pergunta. A segunda é como esse procedimento de apropriação do fundo previdenciário, se isso continuar, né? Deixa eu pegar aqui só um momentinho, que eu coloquei ele bem aqui, porque é uma pergunta bem mesmo a nível de doutorado, essa pergunta aqui, cara. Um negócio bem legal. Ah, tá. Se esse procedimento da apropriação do fundo previdenciário continuar associado ao processo de retirada de direitos trabalhistas e previdenciários, o que isso vai impactar, né, na vida dos trabalhadores a curto e a longo prazo? Tá? São essas duas perguntas que foram direcionadas para ti, tá, Alessandra?
já responde direto, né? Só me lembra, eu estava anotando aqui a primeira, por favor. A primeira é: quais são as estratégias que a gente pode adotar para lidar com a precarização, né, do trabalho? A principal é a organização coletiva, né? Porque nós não vamos conseguir individualmente, né? Então, é entender, né, que não é contra o assistente social atuando individualmente naquele espaço, né, mas é contra o espaço, contra o assistente social enquanto trabalhador daquele espaço. Então, a principal estratégia é a organização política, né? É a participação nos conselhos, é a participação nos sindicatos, né? É essa organização coletiva, ou seja, junto com os demais profissionais assistentes sociais que também sofrem, né? Também tem essa interferência aí. Com relação à segunda pergunta, quer dizer, é uma projeção pessimista, né? Que os próprios autores aí já colocam. Quer dizer, não é um enfrentamento que é de hoje, né? Mas a tendência é o quê? O aumento da miserabilidade da classe trabalhadora, né? A exclusão. Por exemplo, agora nós, não só nos benefícios previdenciários, né, mas nos assistenciais, a gente que está no INSS vem percebendo, por exemplo, a exclusão, né, do mercado de trabalho e a busca de estratégias de sobrevivência, né, através de outros benefícios assistenciais, e cada vez mais há um processo de exclusão, né, porque cada vez mais nós temos mais condicionalidades, né, que, de uma certa forma, vão excluindo essas pessoas dos benefícios que sobraram, dos benefícios que ainda existem, né, e que estão acessíveis cada vez mais para menos pessoas. Então, acho que seria um pouco isso, né? Tá certo. Sara, para você, assim, muitos elogios, né? Muita gente se identificando muito com a pesquisa, que é para isso que a gente faz pesquisa, né, Sara? Para as pessoas se identificarem, os dados eles têm que revelar a realidade. Ninguém está aqui discutindo o sexo dos anjos, né? A pesquisa tem que estar de acordo com a realidade dessas pessoas. Aí, aqui existe assim, Sara, existe uma relação de interesse entre a forma que as novas tecnologias estão sendo introduzidas na Previdência e o modelo de capitalização individual, tá? E também teve uma colega que perguntou como é que a gente pode introduzir no nosso processo de trabalho as novas tecnologias, né? Sem deixar de fazer essa análise crítica que você está fazendo. Tá bom. Eu acho que as duas perguntas elas se articulam muito. Primeiro, que eu acho que é importante, se for pensar na introdução das novas tecnologias no processo de trabalho, que seja pensado a partir da base, em conjunto, né? Em conjunto com os assistentes sociais, em conjunto, né? Pensando justamente, reunindo e pensando como é que isso vai se dar no cotidiano. Porque, por exemplo, a nível de INSS, o INSS digital, ele não teve essa discussão, né? Ele foi implantado, ele veio de cima para baixo, né? E isso está tendo muitos impactos, né? Um número gigantesco, e aí já respondendo a pergunta da Débora, um número gigantesco de benefícios represados, né? Mais de 1 ano, 2 anos de pessoas esperando respostas, né? Respostas aos seus requerimentos. E aí essa demora, ela faz com que as próprias pessoas, os próprios usuários digam realmente a Previdência Pública ela não está funcionando, ela não presta. Realmente a saída, né, quando se coloca o sucateamento do serviço público, o privado ele sempre vai aparecer como essa solução, né? Ele sempre surge como a solução. Então tem uma relação mesmo, né? Com certeza, porque do jeito que está, reitero, não é a tecnologia em si, mas é o jeito como ela está sendo utilizada, né? E ela está sendo utilizada principalmente aqui na nossa região amazônica, falando a nível de INSS digital, né? Ela está sendo utilizada numa realidade em que muitas pessoas elas não conseguem, elas não têm acesso, né, à internet, a celular, né? E isso está dificultando muito,
está dificultando muito o direito, a concretização do direito. E aí, nesse sentido, a previdência pública, né, ela vai sendo sucateada, e esses modelos de capitalização individual, eles saltam como uma saída possível diante desse cenário, quando a gente sabe que a Previdência, ela não é, a Seguridade Social, ela não é deficitária, né? A Previdência, ela não é deficitária. Nós teríamos possibilidades, se fosse utilizado o financiamento como ele deveria ser utilizado, porque a Previdência, ela não tem só uma forma de financiamento, ela compõe a Seguridade Social, né? Ela tem, inclusive, uma forma de financiamento muito interessante. Não é só trabalhador empregado, tem o Estado também, tem a COFINS, tem a CLSS, me confundo. Então, deveria estar sendo utilizado justamente para essa universalização e não está, né? Então, eles mascaram muito essa realidade, que eu achei fantástico aqui, que a Alessandra trouxe, com dados da Anfip, né, com dados da realidade. Então, essa questão está toda articulada, o déficit previdenciário, a introdução do INSS digital. Eu mesma, quando eu estava, e vocês podem falar muito melhor que eu, né, mas eu presenciei uma situação das pessoas dizendo, realmente, isso aqui não presta, né, a pessoa saindo muito chateada, né, então é o sucateamento mesmo da Previdência por dentro e a partir das contrarreformas também, né, e eu acho que se a gente pensar como usar a tecnologia no processo de trabalho do assistente social, que seja pensando a partir de discussões coletivas, que aí eu não estou dizendo que é homogêneo, não estou dizendo que todo mundo pensa igual, mas eu estou dizendo que junto, né, chamando a categoria, dá para pensar assim, né? Não é a questão que a tecnologia ela é totalmente ruim nesse contexto, teria como pensar formas, infelizmente não é pensado, né? Infelizmente a gente não está conseguindo, né? Tem essas dificuldades aí, até institucionais, muito institucionais mesmo. Não sei se eu respondi, não sei se eu confundi mais. Gente, olha, amanhã, daqui a pouquinho eu vou já dar... Tem muitos comentários, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá, tem muitos comentários interessantes no chat, tá? Amanhã nós vamos nos encontrar nesse mesmo horário, às 17 horas, e amanhã nós vamos ter uma mesa do exercício profissional, do trabalho profissional, né? Que as profissionais que vão apresentar amanhã são as 3 representantes dos 3 institutos, federal, estadual e municipal. Elas vão se utilizar bastante, né? Hoje o debate teórico, prático, deu bastante incidência para que amanhã elas possam debater um pouco melhor sobre o que elas fazem dentro do INSS, dentro do IPND e dentro do IGPREV. Vai ser bem interessante, eu convido todas vocês, tá? Outra coisa que eu gostaria de dizer é que nós vamos ter, já abrir o link para inscrição, tá? Não sei o que foi muito que aconteceu depois que aconteceu, né? Só que eles vão abrir o link aqui nesse mesmo local onde vai estar a gravação, tá bom? E aí a gente vai mandar para o e-mail o certificado de participação, tá bom? Quem não conseguiu fazer hoje, pode fazer amanhã, que amanhã também vai ter o link lá para a galera poder receber o certificado, tá bom? Outra coisa, gente, vamos fazer a inscrição no canal do Creche Pará no YouTube. Nós precisamos de 1000 assinaturas para que a gente tenha autorização pelo YouTube para que nossos eventos possam alcançar mais pessoas, tá? Então, agora, hoje, né, quando vocês estiverem depois aqui tão reflexivas com a fala da Alessandra, né, e da Sara, vão lá no YouTube, procure Creche Pará e se inscrevam no nosso canal para que a gente possa, então, fazer os próximos eventos pelo YouTube. O YouTube é uma plataforma que lhe dá mais condições da gente reflexivas com a fala da Alessandra. Então, eu já queria passar agora a fala final para a Alessandra e depois também você já pode entrar, tá bom? E Sara. Deixa eu subir. É tudo, Alessandra. Ok. Tá ligado aqui, né? Então, queria aproveitar, né, esse espaço público, né, dizendo que no tempo presente a defesa do serviço social da Previdência, ele se impõe não apenas por ser um serviço público, né, mas por ser um serviço público defendido e resgatado da extinção, né, pela luta da categoria
de assistentes sociais e de outros trabalhadores brasileiros. E aí afirmamos, né, que o serviço social é um direito para todos os outros direitos. E em 2021, o Serviço Social Brasileiro completou 77 anos, né, de inserção e de luta aí na Previdência Social. E nesse primeiro seminário de Serviço Social na Previdência do Estado do Pará, eu gostaria de aproveitar esse espaço para homenagear as e os assistentes sociais da Previdência do Estado do Pará, né, que no decorrer da sua vida profissional destacaram-se aí pelo posicionamento ético-político em defesa da liberdade, né, da justiça social, visando sempre com vistas a questão da universalidade do acesso, né, aos bens e serviços, e também na gestão democrática, né, buscando sempre a gestão democrática do Instituto, pela defesa intransigente dos direitos humanos, pela contribuição efetiva para o processo de construção do serviço social na política de previdência social, né, em seus vários momentos históricos, né, pela resistência no contexto da ditadura empresarial militar no país, né, diante das perseguições institucionais, mantendo-se aí como exemplo de firmeza, né, na luta aí pela democratização das relações sociais e especialmente pelo protagonismo na construção de um serviço social que consolidou, né, a própria Previdência Social brasileira, né, em articulação com as organizações da sociedade e dos trabalhadores. Para elas e para eles, e pela memória, né, dos que nos deixaram, mas deixaram também as suas marcas no serviço social, é que eu quero concluir com um poema, né, do Tiago de Mello, o poeta da floresta, né, porque as nossas palavras, elas tendem a um pessimismo, são duras, né, mas eu sempre digo que não devemos, sempre observar para não perder a ternura, né, no sentido da esperança mesmo. Então, o poema faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria, porque amanhã é um novo dia. Faz escuro, mas eu canto, é um livro, né, de poemas do Tiago de Mello, publicado em 65, com a instalação aí da ditadura militar no Brasil em 64, né, os ventos para o Tiago não foram muito favoráveis. Então, na ocasião em que estava preso, deparou-se com um desses versos escritos na cela. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. E era o sinal de que a luta incessante pelo respeito à vida humana encontrava eco e precisava ser levada adiante. Então, vamos ecoar de forma incessante que a vida deve estar acima do lucro. Obrigada pela atenção. Lindo. Lindo, Alessandra. Posso, Lady, fazer a... Então, nessa mesma sintonia, nessa mesma energia que a Alessandra trouxe aqui, eu não tenho nem palavras, estou totalmente contemplada, né? Eu só queria trazer, eu não olhei os comentários, mas eu imagino que tenham pessoas que possam se interessar, né, por essa área da Previdência, nesse estudo. Tem aqui algumas indicações de algumas leituras que são importantes, né? Esse livro aqui da professora Lúcia Lopes, Previdência Social no Brasil, não sei se está dando para ver. É muito interessante para a gente fazer um histórico da Previdência relacionando com o trabalho, a estruturação do trabalho no Brasil e a Previdência. É uma leitura, assim, muito boa. Esse livro novo da Bering, da Fundo Público, Valor e Política Social, ele lançou agora em 2021. Então, é um livro interessantíssimo para a gente perceber a captura do fundo público, né, em direcionamento dos interesses privados, da seguridade, de outras políticas também. Está muito interessante, é um livro novinho. E esse aqui, que eu considero fundamental para entender o serviço social na Previdência, organizado
organizado pela Léa Braga e a Maria do Socorro Reis Cabral, é fantástico, faz uma trajetória, e tem muitos outros, né, trouxe esses aqui. Quem se interessar pela discussão de saúde do trabalhador, tem esse livro aqui, Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e Serviço Social, né, que é organizado pela professora Edivânia Lourenço, lá de Franca, e que tem dentro dele diversos artigos, né, sobre diversas categorias de trabalhadores, inclusive sobre os assistentes sociais de várias áreas. Então, nesse sentido de compartilhar conhecimento, a gente se fortalece, né? A gente sai melhor, mesmo nesse contexto tão difícil, mas só da gente estar aqui trocando, se vendo, mesmo nessa modalidade remota, é muito bom, nos fortalece, nos dá perspectiva, né, de coletividade, de solidariedade de classe mesmo. E como a Leide falou, amanhã está imperdível o evento, vai ser muito bom, inclusive para a gente entender mais sobre o trabalho do assistente social lá dentro, principalmente dos regimes próprios, que eu até conversava com a Alessandra esses dias, né, como a gente tá precisando de estudos mesmo sobre isso, até de entendimento. Então amanhã vai ser imperdível. Deixo aqui também o convite para que a gente continue amanhã juntos e juntas aqui nesse evento. Muito obrigada. Leide, eu queria Pode falar, Alessandra. Também queria aproveitar rapidamente, porque eu não tratei diretamente, né, da questão da necropolítica, estava na ementa, né, mas aí eu gostaria também de indicar aí essa leitura, Saída do Forno, né, do artigo da Daniela Castilho e da Esther Lemos, né, que realiza, aí é um artigo que realiza a problematização do avanço do modelo ultraneoliberal presente no governo Bolsonaro, né, e seus impactos aí na política de seguridade social brasileira enquanto política pública, né, e trata também do avanço, né, das contra-reformas reacionárias e a metodologia, né, uma pesquisa bibliográfica, né, que foi feita a partir de produções científicas publicadas em artigos e livros, jornais, né, e que fala um pouco dessa agenda ultraneoliberal e da necropolítica, né. Depois eu posso colocar aqui no chat, está à disposição aí na internet. Muito bom, nós também agradecemos, o CRES Pará agradece, né, grupo de estudo daqui da UFPA, né, a contribuição do nosso coletivo que organizou. Agradeço a Alessandra, porque a Alessandra, ela é a conselheira do CEPES, né, uma das nossas conselheiras, então ela tem uma agenda muito, muito bonita de luta, né, mas ela tirou um tempinho para estar aqui conosco. Ela não é só uma conselheira do CEPES, né, ela é uma militante dessa política de previdência social há anos, não é hoje, né. Então, muito nos honra mesmo, viu? Também te agradeço, viu, Sara? A apresentação nos trouxe muitos elementos importantes. Isso que é uma pesquisadora que se embasa no método crítico de realidade social. Uma pesquisadora que está realmente próxima da classe trabalhadora, que se vê como classe trabalhadora e que traz elementos para essa classe pensar o mundo, que a gente possa abrir o nosso viés, o paradigma, um novo mundo, né? Que desse momento escuro, né, como a Alessandra colocou, a gente possa realmente ver um mundo possível pela frente, porque não é só maldade que se faz à humanidade, né? A história da humanidade se fez de muitas pessoas que, por vezes, às vezes, nem deram a cara, né, nos eventos, nos locais, mas que são profissionais que ainda fazem isso hoje, no dia a dia, lá. Às vezes, aquela profissional que pouco fala, aquela profissional que não se coloca muito dentro dos padrões que a gente pensa, mas que está lá dentro do seu exercício profissional, dando o seu melhor no cotidiano para fazer e tentar abrir, sim, uma portinha dentro do acesso a essa política que é tão difícil de ser acessada, né? Para terminar, eu queria deixar uma reflexão sobre o que é um motivo legítimo. Entre 1830 e 1836, o movimento revolucionário francês ele estava fazendo uma disputa ali, né, pela construção da República. Então, os monarquistas, que eram representantes da ordem social vigente, eles exigiam que fosse repassado todos os nomes dos insurgentes, seja em bar, seja em hospital, onde fosse. Havia uma vigilância contra os insurgentes, no caso, assim, a gente, né? Então, um dia, um grupo de insurgentes entraram dentro do hospital e logo atrás vieram, né, os monarquistas querendo pegar essas pessoas que entraram no hospital. E aí o dono do hospital ele perguntou, cadê os insurgentes que entraram aqui?
o dono do hospital simplesmente respondeu: no meu hospital não entrou nenhum insurgente. O que eu vi aqui foram apenas feridos. Tá? Então, vamos terminar nossa live hoje com esse pensamento que o serviço social tem essa responsabilidade de pegar aquilo que é criminalizado e transformar numa outra lógica explicativa que quebre o paradigma da vitimização, da criminalização, da responsabilização dos indivíduos. Tá bom, gente? Um abraço. Muito obrigada.